Oi, pessoal da primeira série, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão para a segunda avaliação trimestral que vocês vão fazer na semana que vem. E aí, por esse motivo, eu vou trazer aqui os principais temas que vão ser abordados na prova e depois vou ressaltar alguns elementos importantes que vocês precisam ficar ligadinhos para se saírem bem, beleza? Então, não esqueçam, vão cair os domínios morfoclimáticos brasileiros. Então, nesses domínios, tem que saber principalmente as características dos biomas e dos climas. Domínio amazônico, cerrado, mares de morro, caatinga, araucárias, pradarias e faixas de transição, tá? Um outro assunto que vai cair são os conceitos demográficos. Então, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, população absoluta, população relativa, formigueiro humano, vazios demográficos, crescimento vegetativo, expectativa de vida, taxa de fecundidade, população economicamente ativa, janela demográfica, todos esses conceitos que nós trabalhamos de uma maneira bem detalhada nas videoaulas. Espero que vocês já tenham isso no caderno, tá? Vão cair também as teorias de crescimento demográfico. Então, teoria malthusiana, neomalthusiana, ecomalthusiana, reformista e teoria da transição demográfica, que nós também já vimos e que tem no livro de vocês, tá? Livro não, apostila. Em seguida, a gente vai falar também um pouquinho sobre a importância da estrutura etária da população para a gestão governamental e também para a questão do fornecimento de mão de obra para a economia, tá? A partir de uma análise das pirâmides etárias, que nós também fizemos em uma videoaula específica. E, por fim, vão cair os tipos de fluxos migratórios, tá? Aqueles tipos bem gerais. O que é uma migração voluntária, o que é uma migração compulsória, o que é uma migração controlada. E, a partir disso, migração pendular, migração êxodo rural, migração de cérebros, podemos falar também na migração de retorno, estou esquecendo alguma, migração pendular, de cérebro, de retorno, êxodo rural, êxodo urbano, estou esquecendo de uma, mas não vai sair agora, não estou lembrando, migração sazonal, saiu. Então, são essas classificações mais gerais, tá? Então, beleza. Vamos lá. Então, como são dois tempos de aula aqui que eu tenho para fazer revisão, eu vou começar nesse e no próximo eu termino, tá? Bom, em relação aos domínios morfoclimáticos, além das características das formações vegetais e dos climas, por favor, não esqueçam também dos processos de degradação desses domínios, tá? Quais são os elementos que são mais importantes para infelizmente o homem acabar contribuindo para a destruição das vegetações. Bom, continuando, espero também que vocês consigam falar para mim com tranquilidade que o clima amazônico, que o clima do domínio amazônico é equatorial, que o clima do cerrado é o tropical continental ou tropical típico, dos mares de morro, tropical úmido ou tropical litorâneo, da caatinga semiárido, da araucária, das pradarias subtropical, e a partir disso vocês consigam caracterizar esses tipos climáticos, estabelecendo inclusive uma relação com o tipo de formação vegetal que tem, com as características das formações vegetais que tem em cada domínio, tá? Então, preciso que vocês saibam aquelas definições importantes, tipo o que é uma vegetação perene, latifoliada, tropófila, hidrófila, higrófila, halófita, enfim, dentre outras, tá? Aquele dicionáriozinho que eu passei em uma videoaula. Então, extremamente importante para vocês irem bem na prova, tá? Bom, em seguida, gostaria também que vocês ficassem ligados naquele conceito de hotspot. Não esqueçam, né? Cerrado e Mata Atlântica, 2 hotspots muito importantes. O que é um hotspot, gente? É um ponto natural do planeta, né? Que
tem uma grande biodiversidade em termos de espécie, mas que nos últimos tempos têm sido degradados e que por esse motivo eles botam em risco de extinção algumas espécies, principalmente espécies endêmicas que só existem naquele lugar, tá? Se a gente está falando de cerrado, a gente fala de degradação principalmente por conta da expansão da fronteira agrícola e Mata Atlântica, infelizmente, por conta do processo de colonização e de urbanização que se deu fundamentalmente pelo litoral, tá? Bom, a partir disso, eu queria também que vocês conseguissem se ligassem direitinho na questão da relação dos biomas com os índices pluviométricos, tá? Uma relação bastante importante, porque a chuva ela vai influenciar na umidade do clima e assim vai favorecer determinada vegetação ou outra. Se a gente está falando de uma vegetação xerófila, consequentemente ela vai se dar onde o clima não é úmido, tá? Ela vai ter raízes profundas, folhas pequenas, impermeabilizadas com uma cera e possivelmente também um outro elemento bem importante dessa vegetação é a questão dos espinhos, tá? Tem algumas folhas adaptadas a espinhos para que essa vegetação reduza as taxas de evapotranspiração e não corra risco de desidratar com tanta facilidade por conta da escassez de chuva, tá? Bom, então, levando isso em consideração, se vocês souberem essas principais características, esses principais elementos que eu destaquei, vocês conseguem matar com tranquilidade as questões de domínios morfoclimáticos. Entrando na parte de conceitos de demografia, de estrutura etária, eu queria que vocês estabelecessem uma relação tranquila entre a expectativa de vida e o desenvolvimento humano, tá? Além disso, eu queria que vocês ficassem ligadinhos na relação que existe entre o envelhecimento populacional, a carência de mão de obra e algumas determinações que o Estado precisa tomar para a economia não quebrar, tá? Como uma reforma do sistema previdenciário, aumento da cobrança de impostos, aumento do tempo de contribuição que está dentro da reforma do sistema previdenciário, incentivo às taxas de natalidade, incentivo à imigração, tá? Então, é isso. O que é uma janela demográfica e por que é tão positivo para um país ter uma janela demográfica, tá? Porque a elevada concentração de população em idade economicamente ativa significa que esse país ele tem força, tem mão de obra, tem poucos gastos com sistema educacional, com crianças e também não tem muitos idosos recebendo aposentadoria, tá? Bom, então esse é o primeiro ponto. Vocês precisam saber analisar uma pirâmide etária, tá? O que significa quando a base é mais larga, o que significa quando o meio é mais largo, o que significa quando o topo é mais largo. Conseguir identificar o desenvolvimento de um país por meio dessa pirâmide etária. Se você tem um país com um topo bem largo, significa que a expectativa é alta, de vida é alta, consequentemente tem muita população idosa. Por que essa população idosa ela reflete qualidade de vida, porque a população está vivendo mais, tá? Os principais tipos de investimento que o Estado tem que fazer de acordo com a idade, a predominância da idade da população. Por que mulheres vivem mais do que homens, tá? Mulheres vivem mais porque elas cuidam mais da saúde, se envolvem menos em acidentes, se envolvem menos em problemas com armas de fogo e, enfim, tem mais cautela ao dirigir, tá? Saber que, não sei se eu já falei isso, mas só para reforçar, a população brasileira está em idade economicamente ativa, tem uma quantidade considerável, então a gente vive um período de janela demográfica e bônus demográfica, como isso pode ser positivo para o Brasil. Preciso que vocês saibam também as diversas etapas da teoria de transição demográfica, tá? Por que em cada uma delas as taxas de natalidade e de mortalidade vão variando,
tá? E como esse crescimento vegetativo variável pode ser importante para a economia da população, pode ser prejudicial, quais são as causas da redução dos núcleos familiares à medida que os países vão se desenvolvendo, inserção da mulher no mercado de trabalho, custo de vida elevado, dispersão de interesse, acesso à informação, acesso a métodos contraceptivos, tá certo? Bom, eu queria também que vocês ficassem ligadinhos nas teorias, quais são as propostas de cada teoria, o que a teoria malthusiana propõe. Ela não vai propor, por exemplo, a difusão dos métodos contraceptivos como a teoria neomalthusiana. Vou fechar essa aula aqui, vou voltar na outra para continuar falando desses assuntos de revisão, tá? Me espere, já volto. Beijo.